Falamos de guerra, falamos de conflitos em curso. Gabinete de Guerra na Rádio Observador. Vamos nos próximos minutos conversar com o Major-General Isidro Moraes Pereira. Eu sou Miguel Cordeiro e começamos pelo conflito entre Ucrânia e Rússia, mas com algo que se passa à volta. Hoje, Major-General, temos notícias de ataques cibernéticos à Alemanha, à República Checa, à Chequia, vários ataques a serem denunciados com origem na Rússia. Como é que vê esta situação? A Alemanha foi a primeira hoje a alertar para ataques cibernéticos a acontecer com origem na Rússia. É algo que já não é de hoje. Já tem havido ataques desta natureza, que são normalmente associados a um tipo de guerra que a Rússia vem fazendo já há uns anos a esta parte, a designação vulgar a que nós estamos habituados a ouvir, de guerra híbrida, que comporta também este tipo de ações. E sendo a Alemanha um dos principais países, e o país que está a desenvolver de forma mais rápida o seu complexo militar industrial, e que tem sido, no fundo, em termos de, se fizermos as contas, e se for tudo somado, a Alemanha tem sido o maior contribuinte de todos os países europeus para a causa da Ucrânia. Portanto, e a Rússia, para além de ataques cibernéticos, também tem posto em marcha para além disso, novamente uma presença de espiões e de elementos simpatizantes na própria Alemanha, que têm levado a cabo ações de reconhecimento, inclusivamente das bases norte-americanas em solo alemão, por exemplo, em Rheindahlen, em outras bases em Grafenwohr, que é uma das maiores bases americanas na Alemanha, onde têm sido treinados imensos militares ucranianos na utilização quer dos M1A1 Abrams, quer das próprias viaturas Bradley, quer de outro tipo de equipamento. Portanto, tem-se verificado isto. E a própria Rússia, o que é que está a tentar? A própria Rússia está a tentar, através destes meios, sabemos que a Rússia tem fundamentalmente dois principais locais, onde tem imensos hackers a funcionar, são as chamadas farmbots, uma em Moscou, outra em São Petersburgo, e que trabalham para o governo russo em prol desta causa, e o que fazem é atacar, levar a cabo também ataques cibernéticos, e não apenas ataques cibernéticos sobre instituições financeiras, sobre fábricas de armamento, mas também têm populado diariamente as redes sociais com contra-informação e com mentiras, com propaganda. E é isso que estamos a assistir, e vamos assistir ainda com mais frequência, como forma de intimidar as populações ocidentais, da Europa Ocidental, as democracias ocidentais, muito mais expostas a este tipo de ações, porque, como nós sabemos, em nenhum país da Europa Ocidental existem mecanismos de censura. Agora, o que poderia e deveria existir eram mecanismos que já tardam, que possam fazer diariamente um estudo deste tipo de ações de propaganda e se encarreguem, através de campanhas de informação pública, de levar, digamos, ao conhecimento dos seus cidadãos de que muitas das notícias que são espalhadas, ou muitos do conteúdo de algumas informações que são espalhadas fundamentalmente em redes sociais que são puras mentiras. Isso deve ser feito. Enquanto isto acontece, Major-General, temos a Rússia a avançar no terreno. Muitos descrevem já esses avanços quase como os maiores dos últimos 2 anos, desde que começou essa invasão e logo em fevereiro de 2022, esse avanço até Kiev, com muitos avanços da Rússia, mas depois muitos recuos constantes ao longo dos últimos 2 anos. O que temos visto nos últimos meses são avanços constantes da Rússia, enquanto a Ucrânia vai pedindo por mais armas, por defesa antiaérea. Estamos, de facto, perante uma situação em que a Ucrânia não está a conseguir lidar com os avanços da Rússia. Não, aquilo que vamos ser completamente verdadeiros e pragmáticos. Aquilo que está a acontecer é que, de facto, a Rússia, neste momento, aliás, e disse muito bem, quando a Rússia invadiu em grande escala a Ucrânia, invadiu com um dispositivo militar que não prefazia
nem sequer 200 mil homens. Portanto, era lá perto, mas andava à volta dos 187 mil, salvo erro, se a memória não me falha. Portanto, próximo dos 200 mil. Aquilo que dizem muitos órgãos de informação credíveis é que a Rússia neste momento tem um dispositivo militar na Ucrânia que ultrapassa o 500.000 de homens em armas. Portanto, o dispositivo russo aumentou consideravelmente e aquilo que aconteceu na Ucrânia, a Ucrânia, depois da contraofensiva que pôs em marcha no verão, e que não a devia ter levado a cabo, porque não tinha maneira de garantir superioridade aérea, porque não tinha aviação da quarta geração, que pelos vistos vai agora começar a receber, ora bom, hoje é dia, eu agora vou-me referir a informação que foi um discurso explícito do porta-voz da Força Aérea Ucraniana. Ele disse que após a Páscoa Ortodoxa, após 5 de maio, começariam a chegar os primeiros F-16 à Ucrânia. E, portanto, parece que a chegada de aviões da quarta geração está para breve. Ele até explicou como é que essa chegada ia ser feita e onde é que esses aviões iriam ser armazenados e qual era a forma que eles tinham planeado para que esses aviões não se tornassem alvos fáceis dos mísseis e da aviação russa. Portanto, foi levada a cabo uma contraofensiva sem estarem reunidas as condições, ainda para mais, contra um inimigo que teve tempo de preparar posições defensivas devidamente fortificadas e organizadas. E todos nós sabíamos. Defender é sempre, nesta questão, defender é sempre... Defender é sempre a melhor opção. É sempre a melhor opção para preservar potencial de combate, é a melhor opção para ganhar tempo, porque normalmente nós precisamos de muito menos potencial para defender do que para atacar. Para atacar precisamos de condições, precisamos no mínimo de ter 3 vezes mais potencial. Precisamos ter, no mínimo, dependendo do terreno, precisamos de garantir superioridade aérea, nem que seja por períodos curtos. Precisamos de uma série de condições, precisamos de grande mobilidade tática, grande poder de fogo, portanto precisamos de tudo isso. E as condições não estavam reunidas. A culpa devemos assacar a culpa completamente digamos, aos líderes políticos da Ucrânia, designadamente ao seu presidente e aos líderes militares, na altura o general Zaluzny. Bom, eles são culpados em parte, mas também devemos apontar o dedo a muitos líderes ocidentais e designadamente generais norte-americanos do Pentágono, que praticamente forçaram a que a Ucrânia pusesse em marcha uma contraofensiva sem de facto ter as condições para o fazer, porque não tinha, realisticamente não tinha. Mas agora, diga. Temos que falar também um pouquinho sobre a situação no Médio Oriente e que ficou clara essa situação na Rússia e na Ucrânia e estes avanços, a forma como estes avanços estão a acontecer. E como falhou essa contraofensiva, mas sobre o que se passa em Israel e em Gaza, há um ultimato que surge já nas últimas horas. Israel diz ao Hamas ou aceita o acordo para cessar fogo no espaço de uma semana ou invade Rafah. Estamos então a chegar a um momento derradeiro no que toca a um possível avanço em Rafah? Eu diria que estamos a chegar a um momento decisivo mesmo, porque Israel está neste momento numa situação muito difícil. Está a ser pressionado quer por forças internas, por grande parte da população, fundamentalmente os familiares daqueles que ainda estão reféns em Gaza, e depois um conjunto de cidadãos israelitas que no fundo são a oposição ao atual governo. Como nós sabemos, o governo é um governo de extrema-direita, o primeiro-ministro já não é bem quisto na grande maioria da população israelita, porque já lhe apontam-lhe, ele tem culpas naquilo que aconteceu em 7 de outubro, porque Israel não estava devidamente preparado. Ele, inclusivamente, aqui há uns anos atrás, seguiu uma política completamente errada, quando começou a apoiar o Hamas para enfraquecer a Fatah, que representava a autoridade palestiniana. Agora tem um problema gravíssimo entre mãos. Quer dizer, não consegue libertar os reféns, não consegue concluir as operações, que era aquele segundo objetivo, que é destruir a capacidade militar do Hamas, também ainda está por concluir, e depois tem a pressão internacional, fundamentalmente dos Estados Unidos. O Partido Democrata, que está a governar hoje em dia, Joe Biden, está a ser muito pressionado também pela ala radical do seu partido, que tem muita gente que simpatiza com a causa palestiniana. Quer dizer, não estou a dizer que será simpatético diretamente com a causa do Hamas, mas que simpatiza com a causa palestiniana. E Israel está, neste momento,
praticamente numa panela de pressão. É. E tem que decidir, ou sim ou sopas, quer dizer, e neste momento o Hamas tem um problema gravíssimo. Aquilo que eu consegui apurar, e julgo que corresponde razoavelmente à realidade, muito embora nós nunca consigamos Sim. saber exatamente o que Para vai na terminar, Major cabeça General, dos, sim. e para terminar, nos decisores, quer políticos, quer militares, mas aquilo que é claro é que o próprio Hamas não se entende. Os decisores políticos que estão exilados fundamentalmente no Catar e no Líbano não se entendem com o Yahya Sinwar, que é o comandante operacional em Gaza. Portanto, Sinwar continua a não querer qualquer tipo de acordo, continua a ser o fiel seguidor do Irão, é um proxy clarinho do Irão, o Irão não lhe interessa que esta guerra termine, como nós sabemos, e por outro lado, a liderança política está a ser fortemente pressionada pelo Qatar e por outros países do Médio Oriente para que o próprio Hamas aceita estas condições porque lhe são favoráveis. E, portanto, vamos ter Agora, que perceber o que acontece nos próximos dias. Vamos ter que aguardar e vamos ter que ser pacientes porque vamos ver quem é que leva a dela Mas avante. estamos nessa e fase. aí a assinuar são os líderes políticos do Hamas, Mas porque o problema é mesmo esse. Sim, estamos nessa fase decisiva deste conflito e desta possibilidade de avançar ou não sobre Rafah. Está feita a edição de Gabinete de Guerra de hoje com a análise do Major-General Isidro Moraes Pereira. Muito obrigado e até à próxima semana. Muito obrigado, até à próxima.